Olá, seja muito bem-vinda ao canal Quarente-se. Eu sou Denise Santos, terapeuta integrativa e mentora pessoal. E essa é minha amiga parceira, Ana Paula Tonice, nutricionista e psicóloga. E hoje, no episódio de hoje, vamos trazer para vocês uma pessoa incrível que já faz parte aí da minha vida. E eu tenho a honra e o prazer de trazê-la aqui para esse primeiro episódio com um convidado, que é a Marina. E ela vai trazer para nós como que ela se vestiu no 40 ou mais dela. Para você poder se inspirar. E aí a gente vai aqui compartilhar um pouquinho da história dela. E aí você, diante de todas essas informações que a gente vai te trazer aqui, vai poder ter aí uma biblioteca com a história dela. Vou fazer um adendo. A história é motivadora para aquelas pessoas que estão achando que é muito tarde para começar qualquer coisa na vida. Então, se você está se vestindo dos 40, a nossa querida convidada tem propriedade para falar sobre isso. Agora com ela a palavra. Marina, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde, meninas. É um prazer enorme estar aqui. Estou super feliz de poder compartilhar isso. Espero que as mulheres que não fazem esse tipo de lifestyle comecem, porque eu vou contar. Muito, por favor, queremos saber tudo. Como eu me vesti nos 40, que eu realmente me vesti na minha melhor versão. Se eu mostrar foto dos meus 20, nos meus 40, não que eu fosse feia, não que esteja bonita. Porque não dá, né? Imagina, mas era diferente, não o formato do corpo, mas principalmente como eu levava a vida. Que isso eu é acho que isso é o mais importante, como era a cabeça, como eu me cuidava, me colocava em primeiro lugar, que eu comecei a fazer isso a partir dos 40, já com 3 filhas. Tenho gêmeas, que hoje estão com 27, e uma menor, que está com 22. Menor. Menor, né? Caçula. Ela é da minha altura e menor. E quando eu fiz 40 anos, eu estava super feliz também. Aliás, é sempre um ânimo você fazer aniversário, porque você está viva, você, né? Eu nunca vi por um lado ruim. Mas quando eu fiz 42 anos, eu resolvi fazer a minha primeira maratona, ou seja, correr 42 quilômetros. E vale a pena falar qual que é a sua idade agora, né? Porque as pessoas estão curiosas para saber. Se começou aos 40, quantos anos você tem? Eu daqui 14 dias faço 51 anos. Então, aqui, se espelhem. Obrigada. Se inspirem. E acabou de ir pro Japão fazer a número qual de maratona? A minha 8ª maratona Ela em vai Tóquio. contar aqui. Muito legal, muito legal. E eu não imaginava que comprometimento de fazer uma maratona, eu já corria, eu estava contando para as meninas, para Ana Paula, né, para Dê, que eu corria super de leve e fazia musculação também quando eu queria. Não era nada. Jeito. Daquele jeito assim, vou. Apesar de ter muito ânimo por fazer, eu não levava muito a sério, eu achava que era um complemento a mais e que não dava devida importância para isso. Também a minha alimentação não era nada regrada, assim, na verdade. Eu nem sabia muita coisa sobre isso. E quando eu comecei a treinar, que me passaram uma planilha para maratona... Mas como foi esse seu start, assim? E o meu grupo de amigas, porque eu acho que como a gente começa a conviver e falou, com pessoas que te motivam... Eu já convivia. Isso é importante. A gente já sou uma das 5 pessoas que a gente convive. Isso mesmo. Uma dica. O grupo que eu convivia da academia, num determinado momento a academia mudou e fomos todos para uma outra academia. E elas já faziam maratona e sempre falavam, Marina, você leva jeito, faz, tal. E aquela preguiça de levantar cedo, eu olhava eles levantando muito cedo. E falava, não, tão gostoso ficar na cama. E ainda já foi assim, logo do 8 para 80, para maratona, não foi nem a meia. Não, já vou correr uma maratona. Eu corria de leve, eu participava de provas. E eu tinha resultado até que bons para quem não treinava, mas era sempre assim. Cheguei a fazer 21 quilômetros, mas foi com esse grupo que eu comecei. Mas também eu nunca levei a sério. Eles treinavam muito mais que eu e assim, falavam, Marina, você tem jeito pra coisa, vamos. E aí, o que eu achei que foi um fator super importante é que eles iam correr a maratona de Nova York. Eu falei, passear, mas você tava maratona. Mais a viagem. É justamente o que eu faço com as meninas que eu levo na 220 volts. É um pacote, né, que você fala, uau, mas o foco é a corrida, né? E é muito interessante porque o intuito da viagem
E ela faz toda uma programação, ela vai falar aqui para vocês, né, da 220 volts, que é a empresa, que é ela hoje, e que, né, tem tudo a ver esse nome, fantástico. Principalmente até com o intuito com a questão de viagem, porque, tipo, eu não corro, mas, tipo assim, o pouco que eu, assim, corri igual elas, né, coisinha ali, pouca. Mas o intuito que eu comecei a treinar também, uma época da minha vida, foi mediante, porque eu ia viajar, porque eu adoro viajar. Isso é Eu legal. acho, eu sempre falo, a gente Então, tem que se desafiar. Exato. Porque senão a gente fica na zona de conforto, que é muito é bom. É mais deixa fácil ruim. ficar na zona de conforto, É né? bom porque você fica lá acomodado, mas você não vê evolução, você não conhece um mundo diferente, Exato. não é? E aí você alia, né, a questão de sair, de fazer uma visita e uma outra cultura, um monte de coisa, junto com uma turma que tá... Exatamente. Né, que- Eu queria acompanhar, eram minhas Total. amigas e elas estavam super motivadas e eu vendo assim, cada uma com as suas conquistas, suas medalhas, o corpo mudando, cada vez mais jovens. Eu falei, Aham. nossa, que Opa, quero legal, isso. né? Aí eu falei, bom, é uma boa desculpa para meus 42 anos, tanto é que eu fiz uma playlist com música de toda a minha vida para eu escutar na maratona, até os Pronto. 42. Ó, 42 anos, 42 quilômetros, né? Isso, cada quilômetro Entendi. eu fui. Eu peguei minha fase de adolescente. Que Olha tinha que legal. Lecure, tinha tudo. Muito bom. Mas esse processo foi um pouco difícil, porque a hora que você tem uma planilha e que você tem um comprometimento, poxa, é uma coisa que envolve saúde, é um risco. Aí eu falei, não, Uma eu tenho que fazer isso reorganização direito. de reorganização vida. da vida inteira. Exatamente. Casa, Família, marido, filhos. E eu nunca falei, não vou sair à noite porque eu vou correr, eu vou treinar no dia seguinte. Eu, no começo tentei conciliar isso um pouco, tentando trocar os treinos e tal. Mas é assim, a vida dá uma mudada, né? Total. Com certeza. E foi o que eu tava contando pra vocês. A partir do momento que você começa a treinar, você vê uma diferença no seu corpo. Aí você fala, eu não vou comer isso porque, poxa, vai prejudicar minha prova, vai prejudicar minha performance, vai... E eu sempre foquei muito em querer melhorar, mas aí você começa a ver, poxa, que legal, a roupa tá ficando mais larga. Olha, né? diminuiu aqui. No tal. começo a motivação, ela é essa, né? verdade. Só que depois, Ela é o visível. exercício, ele acaba sendo tão introduzido com um hábito, que aí a motivação ela vai Exatamente. mudando, Ela né? vai Aí o exercício, mudando. ele fica motivador por si só, né? Exatamente. Aí você fica viciada, né? Viciada. Fica, a gente falando, a gente acorda de manhã, não treinou, todo mundo treinou, e você fala, por favor, E né? eu... E Mas foi, é muito legal. E Né, aí, E você vê que primeiro ela teve a visualização... Da viagem. da viagem. Mentira. Não, mas no externo. Um né? pouco foi. Foi. Um pouco foi. Mas eu queria estar com as minhas amigas nos treinos, elas se divertiam pra Sim. caramba, E- porque e- essa e- união e- que forma, quando você tem um desafio, você Sim. conquista em grupo, é uma coisa que fica pro resto da vida. O ser E humano, ele vive em tribos. Ele vive em tribo, né? Por isso que é mais fácil fazer um negócio quando a gente tá em grupo. Exatamente, exatamente. Porque um incentiva o outro, Tem a um gente se livro que motiva. até indico que chama Tribos. Ai, que legal. Depois eu passo pra vocês. E ele fala isso. Então, vai ter, né? Aham. Aqueles da tribo. E é muito interessante que esse processo que você fez, você começou a ver primeiro no externo nela. No espelho. No externo. Isso. Mas depois, né? Que virou um Nossa. hábito. Isso foi pro seu interno, né? Interno, Não porque... deixa de ser um autoconhecimento gigantesco. Gigantesco. Você se vê Né? em momentos de sofrimento, que momentos que você não tá no conforto. Exato. Então você fala, poxa, eu já tenho um Nossa, treino vou de desistir disso aqui. 34 quilômetros. Você fica... Falei assim, eu vou desistir disso aqui. Vou desistir. Você conversa com você mesmo o tempo todo. Gente, porque eu inventei isso? São 34 quilômetros, são O que 3 eu tô horas e rodando pouco aqui correndo. ainda? Né? O que eu tô fazendo comigo? E ao mesmo tempo, quando acaba, você fala, poxa, eu quero fazer Quero melhor mais. o próximo treino. Eu quero outra linha de chegada. Então, você vê que aquela disciplina toda é muito recompensadora. Aham. E foi o que eu tava contando. Você começa a se cuidar, porque você emagreceu, aí você fala, poxa, eu vou numa nutricionista. Né? Ela vai me orientar melhor, ela vai me suplementar, você conhece os suplementos. Aí você fala, ai, nossa, que legal, tá dando certo isso, mas eu vou numa endócrino, porque a partir dos 40 tem a fase hormonal, tem depois mais pra frente a Sim, isso é muito menopausa. importante depois até a gente abordar isso, né? Porque isso também é uma zona que a gente percebe que limita as pessoas, mas não
não é o corpo que tá limitando, é a mente. É a mente, é o que eu falo. É o que Né? eu Porque falo, o vem poder aquele da nossa mente paradigma. é incrível. É muito. Porque, eu vou dar um exemplo, eu leio um treino amanhã que eu tenho, sei lá, 14 quilômetros. Minha cabeça tá moldada para aquilo. Se fosse 30, tava moldada para aquilo. O corpo faz o que a cabeça combina com você. E então eu digo que aí se muda alguma coisa disso, eu me perco. Eu falo pro meu treinador, ai, não muda. Ai, era tiro de 1000, mas nós vamos fazer de 300 metros. O meu próprio personal fala, ai, tenta manter, porque a gente se perde, porque a gente se prepara. Parece que toda a musculatura e todo o seu corpo escutou a sua cabeça para fazer aquilo. E você dá conta. A gente acredita que não, mas a gente dá conta. Dá. Quando a gente faz o tudo corpo direitinho, humano né? é Alimentação. uma máquina perfeita. Né? Exatamente. Então, foi a partir daí que eu comecei a fazer maratona, eu já corria. E aí, não que eu fosse muito diferente disso. Eu gostava, sempre gostei de alimentação boa, sempre mantive meu peso. Mas eu achei que o que mudou mesmo a minha vida foi esse comprometimento com o esporte. De levar uma rotina com um propósito, então com um desafio. Aí eu acho que, por exemplo, o beach tênis, você se desafia a ganhar, você treina para isso, né? Por mais que seja super divertido, a gente tem aquela competitividade, claro, né? todo ser humano acho que é um pouquinho competitivo, até aqueles que negam, né? Tem, E assim, não, tem esportes que a competição é com você mesmo. Sim, sim. A E tem corrida, eu esporte, acho que a corrida a é você minha com você totalmente. mesmo, É né? claro que às vezes Às você vezes. vira alguém e fale, eu quero Eu quero igual a alcançar, Kali. eu quero. Ou que você se inspire, ou que você tenha uma prova-alvo e você fala, poxa, meu objetivo é estar, sei lá, uma das melhores. Aí, não é assim, às vezes não é a proposta, mas às vezes é, então eu não julgo ninguém, porque você pode levar para diversão, depende da prova, depende da sua fase também, de como você treina, né? Mas isso faz um bem tremendo para a cabeça. Eu acho que o mais fantástico é isso. Porque às vezes as pessoas começam pela parte estética. Sim. Mas a hora que elas percebem a mudança na qualidade de vida, aquilo se torna fundamental. Não é nem necessário. Você tem aquilo lá assim, nossa, eu preciso disso. Exatamente, né? exatamente. Pela melhoria em tudo, em todas as questões da vida. As pessoas ao nosso redor, o nosso humor fica tão bom, né? É isso que eu ia falar. Como que foi dentro da sua casa ou aqueles que é porque no começo o povo assusta, né? Porque com certeza teve os dedos apontados. Ai, a Marina não vai mais sair, não vai na festinha. Não vai mais beber, não vai sair, sexta-feira vai dormir cedo, fazer longão. Isso é super chato. Porque as pessoas que convivem muito com você, elas apontam o que elas acham de crítica, de defeito o tempo todo, né? Ou você tá magra demais, ou você tá musculosa demais. Ou isso eu acho que até não é questão só de família. A família... Total. A família aprende a conviver e começa a te apoiar sem problema algum e até se inspiram um pouco. As minhas filhas correm. Que elas, uma graça. Elas foram para Paris-Versalhes, fizeram 16K. Então, isso eu vejo também das meninas que viajam comigo da 220, elas trazem a família para o treino, elas marcam prova de 10K com o marido, com os filhos. Isso é bacana do esporte, né? Começa a introduzir para a família. Mas eu percebi muito entre amizades que não eram da parte do esporte, essa parte de crítica, de falar, ai, a Marina agora, ela só pensa nisso. E não, eu bebia. Ai, tá bitolada. Tá bitolada. Ela só fala disso. Só fala disso, E não, nada a ver. Eu gosto de um vinho, gosto de beber e eu moderei um pouco mais, modifiquei os dias que eu bebia, as alimentações deixei para o final de semana, comecei a ver o que era prioridade, né? Você. E aí eu acabei aprendendo que isso faz parte de uma qualidade de vida hoje em dia, de saúde, né? Da gente envelhecer com uma musculação, porque o fortalecimento que eu faço para corrida é um fortalecimento que eu vejo que eu vou poder ser uma avó, que vou poder pegar minha neta aqui em cima. Exatamente, né? E outra, por que a gente se limita a achar que a gente tem que ser velhinho caquético? Imagina. E não vai poder mais fazer nada? Ué, você não gosta de viagem? Imagina quanto melhor você tiver lá na frente, carregar mais minha interessante mala, né? Envelhecer com qualidade de vida. E foi o que você estava falando, Ana Paula, sobre isso, que as mulheres acham que, ai, não, eu já não tenho tempo, não tenho pique, que nada, isso começa, porque vira uma consequência. Você se automotiva, até hoje no grupo da 220 volts, muitas das meninas que
foram lá atrás, começaram a correr quando foram comigo para Nova York, fizeram um post todas juntas na Cava do Bosque às 6 horas da manhã para um treino de tiro. Que legal. E assim, mulheres de todas as faixas etárias. E aí elas falaram, ai, Marina, que bacana. Uma delas comentou, ai, você é a causadora disso. Eu falei, não, você que foi a própria automotivadora de você se inscrever nessa viagem, você completar os seus 21K e manter isso pro resto da vida. Eu não tive papel nenhum na sua disciplina, né? Na sua vontade de estar sempre melhor. Você na sua serviu busca. como um guru, né? Exatamente. Tipo, eu tô dando, a gente precisa porque de tem mentor. gente que usa a né? questão da palavra motivacional. Eu dei uma estudada bastante nisso, porque, na verdade, ninguém motiva ninguém. Que a gente inspira e se inspira em outras pessoas. Sim. Então, é isso. O que aconteceu? O gatilho foi que você foi uma grande, né? Sim. Uma guru. E a gente Nossa, precisa de uns precisa gurus, de uns assim, não mentores, pra... Eu tenho né? a minha, a Ana Paula, minha amiga, que corre maratona também, que eu sigo ela. Assim, que eu tento me focar muito nela. E eu acho que as meninas também, a gente tem que ter alguém. tem que E a ter gente alguém, vai né? multiplicando isso, gente. É o legado. E né? hoje em dia, o que as pessoas têm visto muito é que não é a motivação que te leva a fazer. A primeira coisa é a disciplina, é a consistência. É a disciplina. E aí, quando você tem essa disciplina, essa consistência, você se automotiva. Porque quantas vezes eu vou treinar Sem chorando, vontade nenhuma. Chorando. Sem vontade nenhuma. Tá garoando. Eu vou sair daqui. Tá frio, tá calor, tá solta. Meu treinador, Marina, a maratona é daqui um mês. Aí fica na minha cabeça, Maratona daqui um mês, eu não quero passar mal, porque não é só eu fazer uma prova bacana, é eu fazer com qualidade, sem sofrer. Porque a partir do momento que não for uma curtição, eu não vou fazer. Sim, Né? A gente tem que fazer uma coisa que seja Que dá legal prazer, pra né? gente. Prazer, que a gente encontre amigos, que se a gente quiser falar, hoje vamos fazer a caminhada da amizade. Hoje é a caminhada da amizade. A gente tá lá junta pra isso, né? E dá-lhe cascata de hormônios bons, né? Exatamente. Eu acho que e essa aí é uma parte que interessante de focar também. Então, Como e aí que vem... o que ela precisa de... É parte de suplementação mesmo. Lógico. Por quê? Porque no caminhar, né, eu falo, né, a gente vai se preparando, que a gente tinha o nosso corpo com 10 era uma coisa, com 20 outra, com 30, 40. Não é fácil. E o envelhecer, né, com essa consciência e querendo... Eu quero ser uma velhinha sarada. Sim, com Só que eu tenho que certeza, começar nós três. agora. Aliás, eu tive que começar lá atrás. Né? O que é que eu vou comer? O que é que eu vou... Como que eu vou ingerir? Então, é todo um pacote. Verdade. E foi isso que você foi fazendo. Na verdade, você não acordou hoje. Nossa, olha, eu tô super aqui, me motivei. Estou indo, comprei um pacote para Nova York, vou correr 42. Cara, vai morrer no segundo quilômetro, porque não teve o preparo. E tudo na vida é um processo e um preparo. Isso, por mente, que você que fala muito da parte Isso, de então, mente, e eu te perguntar, né? essa parte, como Esse é que o foi o seu fortalecer. insight mental Porque- e emocional aí que você fez nesse trabalho com Então, você? Eu, na verdade, não pensei. Quando eu vi, eu tava lá. Eu vou. Eu tô indo. Vamos, eu acho que eu dava conta, as meninas falaram que eu dava conta, assim como eu falo para as Sim. 220 volts, eu falo, vocês Sim. dão conta, acreditem nisso, porque as 20 mulheres que fizeram a meia maratona de Nova York, elas não corriam antes. E elas tiveram pouco tempo de preparação do que elas compraram um pacote até lá. Mas elas fizeram tudo super direitinho. Então. E todas completaram, todas, assim. legal. Foi muito legal essa prova da New Balance, até patrocínio. E aí eu falei, eu tenho que fortalecer minha mente, né? Sim. Eu tenho que aprender Porque antigamente até hoje, quando eu tô assim num processo de sofrer muito, eu largo a mão e falo, não, eu não aguento mais. E aí o meu técnico ensinou assim, o meu treinador falou, Marina, sempre 5 minutos a mais. Ele falou que fica um diabinho que branco. bacana. Lá, É o sempre Enelton Rangel. As O vozinhas. Enelton Rangel. Ele fala, Marina, você tem um anjinho e um diabinho. E aí você escolhe quem você escutar. E se você conseguir segurar 5 minutos naquele sofrimento, você vai ver que você vai se acomodar naquele sofrimento e que sua cabeça vai falar, não, vai dar tudo certo. Porque é uma briga mental assim, a cabeça falando, você que faz musculação, tá levantando, faço mais uma sequência. Não, a cabeça falando, ai, não vai dar, você vai passar mal, você vai lesionar, você não. Aí vai mudar aquele pensamento, aquela chave. Não, você dá conta, Marina, você dá conta, não sei o que vai acontecer, mas você vai aguentar esse negócio. E aí é uma E aí você briga. trabalhou isso. E eu fui trabalhando. Fui durante Aliás, a você maratona, se trabalha, porque são né? 3 É, o horas tempo e inteiro 40, trabalhando 3 horas e isso. 45 minutos. Assim, Por isso que é importante que ela falou, da disciplina. Claro. Porque nem sempre você tá é um motivado. aprendizado. Você, nessas horas que você aprende a fortalecer a cabeça. Porque você fala,
E às vezes você não tá num dia bom de corrida, você não tá num dia bom de família, qualquer outra coisa, e você fala, não, Marina, você vai dar conta. Eu converso comigo mesma. Aí eu falo, mas Marina, se você tiver um negócio, ou se você torcer o pé... É incrível, né? Não, vou morrer correndo, mas eu vou. Mas eu tô. Só pausem o meu Garmin, que tem uma piada que fala pra ver meu tempo. Peraí, gente, eu vou dar uma olhadinha aqui quanto que ela fez o tempo. Tá ótimo. Ela tava ótima. Brincadeira. Pronto. Mas é uma coisa assim, a gente sabe que a gente vai num limite seguro, né? Porque a gente treina pra isso. Sim. E com muita segurança para que não aconteça nada de perigoso. E aí vai embora, você vai confiar em você, né? Você com você mesma. Para as mulheres, né? O foco são as mulheres. E aí tem gente que vê, e eu falo até por mim, uma questão de é um desafio para mim quando a gente tá no nosso período menstrual. Sim. Como que é isso para você? É muito complicado, muito Porque complicado. Porque você estava numa fase, não sei se já chegou, mas tô na parte começando do pré-menopausa. Exatamente, porque era muito difícil. Que é outro a gente tabu, vê a diferença, né? Que é outro tabu. A gente tem a diferença nesse período, a gente tem muita diferença em relação aos homens também. Sim. Né? Que a gente como que você lidou né? com isso? Porque dá uma baixada. né? Eu comecei a fazer reposição hormonal com o endócrino. Mas como eu tive 2 tromboses, né? Então não pode ser nada agressivo. Você teve 2 tromboses ainda? Tromboses Olha, pulmonares. aí, ó, mais um. Treinando para uma maratona aí, assim, eu fui, cancelei a maratona, uma maratona em Nova York, outra, na véspera da prova, e fiquei praticamente 1 ano treinando muito pouco, que foi ano passado. Olha, você tá vendo como que isso nem foi impeditivo pra você continuar? Assim que eu comecei a melhorar, eu não posso tomar mais nenhum tipo de hormônio, né, para repor, mas é engraçado que, assim, eu escutava, assim, de muitas mulheres. Ai, agora que você vai ver, sua pele vai ficar um horror, você vai piorar muito sua performance, você vai ver que você não vai produzir, pela questão da menopausa. Você vai, que eu entrando e sem reposição, né? Tá. Aí elas falaram, sem hormônio você não vai ter mais ânimo. Nossa, gente, eu não olha lá, um monte de limitação. Não, então a gente não pode. Não pode pôr essa limitação. A limitação principal, eu acho que tá na cabeça. Eu acho também. Eu acho que tá na cabeça. E eu acho que eu escutei de uma pessoa também que é no seu ramo, que me falou assim, Marina, eu acho que o que te melhora mesmo é o treino. Não é nada disso, é treino, é treinar e pronto. Independente de você estar repondo hormônio, eu não podia, fiquei um tempo sem suplementação, eu não pude nem super coffee, porque eu tive uma miocardite leve depois. Nossa, porque foi um negócio muito perrengue. Foi um perrengue. Ela foi testada, tipo assim, vou testar, fiquei internada. se ela... vou ver se realmente eu tô Não, se eu tivesse ido pra maratona, aí ia ser aquele negócio de pausa no Garmin, porque ia ser muito grave. Não, tá vendo? Mas é o grande aprendizado pra você e essa questão de você perceber que o seu corpo, ele é uma máquina que ele se que cura. A gente passa por obstáculos, como as meninas da 220 às vezes lesionam o joelho. Isso que eu ia falar, às vezes não é essa questão, mas tem lesão. Tem isso tudo, e outra, não você deixar tá a bola mexendo, baixar. acontece. Porque você então, nesse período aí, quando a gente fala num período menstrual, vai... Tem que ir. Respeita. É lógico que a gente melhora. tem realmente uma queda, melhora. né? A gente Sim, tem e aí você se uma respeita, queda. você não vai correr 40. Tem. Comprovado. Tem. E também a minha endócrina falou, Marina, você vai ter uma queda assim. Sim, normal, não tem como, é mas normal. Mas o que eu fiz? Eu tô treinando o máximo que eu posso, assim. Tô tentando buscar em outras coisas. Claro. Melhorei ainda mais a minha alimentação, fui buscar coisas mais naturais, né? Porque pro 40, né? A gente muda a questão da alimentação. Sim, tem que mudar a alimentação. Não adianta comer igual 20 anos. O corpo não é igual. Perde mais peso fácil. Não. E outra, tem uma outra questão. Os nossos órgãos também envelhecem, não é só a carinha. Nossa. Então, por dentro, eles estão envelhecendo. Então, vamos considerar que aí o estômago já não está na mesma velocidade de digestão. Algumas coisas passam a fazer mal, que antes não faziam. Cada um funciona num horário, respeita os horários. O fígado já também, mesmo que ele é o funcionário do ano, que trabalha mesmo, ele diminui um pouco a produção e vai reduzindo tudo. A tireoide, tudo pode começar a dar sinais que vão ficando um pouco mais lentos. Entendi. Então, por isso que tem muita gente que... Doentes não doente, nada disso. São fases, fases, né?
Então, tem muita gente que fala, eu não tinha essa alergia, eu não tinha sensibilidade, eu podia comer de tudo e agora eu não posso. Eu tô achando que isso é balela. Balela nada. Antes você podia comer tudo, seus órgãos estavam novinhos, estavam novinhos. Lógico. Agora não estão mais. Né? Então agora você tem que comer aquilo que é bom pra você. Exatamente. E pronto, acabou. É a gente pegar a nossa realidade e adequar o que a gente tem na mão. Sim. Né? Falar, o que eu tenho na mão? O que eu tenho ao meu favor? É, Né? E a força de vontade, vamos embora, né? Sim. Porque é o que eu falo, a gente tá viva, né? É uma alegria tão grande acordar todo dia e falar, poxa, desafios uma vamos outra, ter, né? sempre Desafios vai a gente vai ter. E acho que a força como que a de gente vontade vai encarar, né? E outra, sabe que eu percebo muito, Ana Paula e Dê, assim, as mulheres, eu tenho vergonha. Mas vergonha do muito, quê? a gente ouve. Muito, de ouve começar a muito. treinar, de entrar por grupo. Se eu atrapalhar e se eu for mais devagar, dane-se. Você está começando e pode apostar que todo mundo passou por isso. Exatamente. Todo mundo começou com o primeiro passo. E Né? essa vergonha pra tudo, sabe? Porque, assim, quando eu fiz 40, que eu também já tô mais do outro lado do que do lado. Ai, tão bonita. Aqui, bom, aqui você também, todos nós. Quando eu fiz 40, eu fiz balé muitos anos. Por isso esse corpão. Quando eu fiz 40, eu voltei a fazer balé. Memória. Nossa, Legal. mas o que falar? Mas depois de velha? Você vai fazer balé depois de velha? E daí, a minha turma, eu era mais nova. Não, tinha uma que era mais nova, tinha 35 do balé. Que legal. Era tudo 50 plus. Perfeito. E você pergunta se era tudo caindo aos pedaços? Não. Inteirona. Tava todo mundo com super flexibilidade. Olha. Que é o que é importante pra vida. Porque Lógico. flexibilidade no Força, corpo e flexibilidade flexibilidade na vida. Na vida. Né? E sempre É sabedoria. esse mesmo questionamento. Mas vocês não estão muito velhas? Fizemos até apresentação. Olha no que teatro, legal. minha Eu filha. apresentaria na boa também. Do Balé Master. Sobre Master. Então, assim, né? A limitação, ela tá na cabeça. E a gente tem que ficar parando de ouvir um pouco o que os outros falam. Não, né? eu Senão acho vai fazer nada. total. Isso aí, 100%. Mas o que é muito interessante, eu vejo por mim, assim, até nos, né, ainda mais a sociedade que a gente vive, ela é muito do apontar os dedos, né? E a gente fica muito no externo, né? Mas aí chega uma hora, mas não é libertador, gente. Tipo, Nossa, tô nem aí que estão falando. E que se... O que eu mais escuto é assim, eu não vou correr no seu grupo porque correr envelhece. Também tem isso, é verdade. Isso é um dos mitos também. Cai o rosto, cai a cara, cai a bunda. Tudo com B, falaram. Bochecha, busto, barriga, bunda, tudo. Eu falei, nossa, que triste, mas eu vou continuar correndo com tudo despencando. Porque me dá tanto prazer. Tanto que caiu, qual que Vai tá cair da caída? bochecha. A bochecha dela. Putz. Gente. Grande, porque minha família é tcheca, né? Minha mãe fala bochecha eslava. Eu falo, ai, gente, pelo amor de Deus, era que despencava no fofão, né? Porque vou arrastar no chão. Não, e pelo menos. Tá aí, Não, ó. você tá inteirada. Quantas Tá indo, maratonas, tá gente. indo, Incrível. E eu acho que sem aquele nervoso de, tem uma ruga, tem não sei o que, gente, faz parte da nossa faz parte vida. da vida, né? Não vai ter como. Não vamos virar Não vai ninguém ter Michael jeito. Jackson, né? Isso. Pra querer mostrar que você é nova, sendo que é um prazer a gente poder Com a gente certeza. se unir, as mulheres, e falar, gente, a gente tá todo mundo envelhecendo. Exatamente. Que bom, né? Que bom, né? Porque o envelhecer... Você envelhecer porque morreu antes. É o que eu falo. Não, e a questão isso. de chegar à menopausa pra mulher, aqui é tido como um tabu e de que, tipo, acabou a vida. Que é isso? Mas na filosofia oriental é tida como uma super anciã. Então, tipo, ela é endeusada. Né? Ela chegou num momento que, cara... Com maturidade. Maturidade, né? Com sabedoria, independência, né? Com saber fazer as nossas escolhas melhor, com Total, certeza. E com uma gente. cabeça madura, né? Saber Sem usar. dúvida. Saber usar. Olha, e assim, vamos aproveitar então que ela já tá, né, soltando as dicas, porque o povo quer saber dicas. Claro. Marina, me fala assim, o que a gente poderia assim passar para as pessoas que estão nessa vibe assim, começa ou não começa? Como começar? Como você indicaria assim um processo desse start, assim, como Tipo, amanhã. Amanhã eu vou começar. Elas viram a gente Coisa. agora 9 da noite, vamos falar assim. Primeira coisa é acreditar mais no seu potencial. Porque a gente tem um potencial que a gente duvida Sim. e que a gente descobre quando a gente começa alguma atividade física. Sim. Segundo lugar é ver o que você se encaixa mais. Ver uma turma de amigas ou ver, assim... prestar atenção naquilo que te fala, olha, que bacana, seja uma dança, seja um beach tênis, o que for. E levantar do sofá e ir. E não ter dúvida, sabe? Acreditar e ir atrás, porque as coisas acontecem. A primeira coisa é acreditar em você e ir atrás, sabe? É o teu potencial que você duvida e que quando você começa
a testar ele, você fala, não é possível. Porque isso que eu mais escuto. Eu falo, gente, não é possível, eu consegui. Eu corri, eu fiz a minha maratona, ou que seja, eu completei uma prova de 5 quilômetros sem caminhar. Sim. Ou, sei lá, eu fiz uma caminhada bacana, uma caminhada da fé. Faz um propósito, coloca um desafio, se desafie, sabe? E suporte o sofrimento, porque ele é só no começo. É só no começo, depois é só no começo, depois vira uma qualidade de vida, os benefícios são tão grandes que você... Assim, se não fosse bom, não tinha tanta gente viciada no esporte, Imagina. né? E ver essa trajetória, né, que você fez. Então, tá, amanhã eu vou começar. Então, primeiro, vou procurar um grupo de corrida. Dica, 220 volts. O 220 volts não é um grupo de corrida, né? Não, mas a gente pode ir lá pra... Isso, segue a 220 volts. Mas eu posso chegar lá pra começar a correr. Você direciona. Muitas. O que mais acontece, a gente, no Instagram, assim, Marina, posso treinar com vocês? Isso. Eu falei, pode treinar onde você quiser, com a gente, onde você quiser. Eu indico, porque eu te falei que tem muitas assessorias, né? Que são muitas. E atrás das nossas viagens, porque as nossas viagens, a gente consegue agregar, né? A parte do esporte com muita diversão e com viagens isso é mais de mulheres, né? E é engraçado assim que você falou isso. Forma um grupo, pessoas que estão no mesmo objetivo, na mesma vibração, no mesmo esquema. A conquista vira de um time. E assim, nem que às vezes algumas pessoas precisem ficar para trás pelo caminho. Porque isso é o que acontece, né? Às vezes a gente muda o nosso grupo de amigos, às vezes algumas coisas que eram interessantes pra gente quando a gente é mais novo. Perceber passa a não ser mais. Isso é muito real. Isso é muito real. Às vezes, quando a gente é mais novo, o prazer do final de semana é ir lá, encher a cara e comer, beber e falar borracha. E você acaba, nossa, tô acabado. E depois o botão da cara. Né? E tá tudo certo. Pronto. Faz parte. Lógico, faz parte da vida, é uma delícia. Tem que fazer. Tem que fazer. Né? E de repente, não, hoje eu não quero isso pra mim, eu vou mudar. Então, aquelas pessoas, às vezes, ou elas vão junto, ou elas mudam. É igual que nem o trajeto do autoconhecimento, né? Que você trilha ali um tequinho. Quando você vai para isso e você não vai em busca de quero me tornar uma terapeuta, você vai para se salvar mesmo, né? Porque você quer uma qualidade de vida. E junto disso, eu incluí mais ainda atividade física, né? E quantos? Nossa, a Denise agora nem chama ela mais pro negócio, porque não vai. Nossa, ela tá estranha, ela tá mudada. E olhar e falar assim, realmente, você tem razão. Né? E deixar, porque não vai mudar, né? E a gente já tá numa fase que eu não ligo pra mais nem nada. Eu, né? Nossa, antigamente eu faço, os meninos, meus filhos, vai, mas não sei o que, eu faço assim, tá vendo? Ele, que isso? Eu falo, minhas rugas de preocupação. É isso aqui, o bom de fazer 40 é esse. Exato. E perceber que, tipo, então... É isso que eu falo. Né? Pra gente se apegar aos pontos fortes. Claro! De fazer 40, 50 anos, gente, muita coisa boa. 50, 60, 70. Nossa, né? Exatamente. Você vê as sessentonas, nossa, umas mulheres lindíssimas. E você sabe que é engraçado que, assim, eu tenho um case que eu uso também como motivação, que a pessoa era sedentária, era gordinha, até 45 anos. E aí ela teve um câncer de mama que está muito relacionado à obesidade, né? Embora as pessoas finjam que não é verdade, mas é. Feminino. Sim, tá. E aí nunca tinha feito um exercício. E a partir desse... E aí ela teve um divórcio super traumático. Assim que ela descobriu o câncer, o marido abandonou, que eu não quis cuidar. Ficou com medo, né? Não dão dela conta. Ficar mutilada. Essas coisas que a gente sabe que acontece. Nossa. E aí ela poderia... Ela tinha duas opções. Ela poderia não ter feito mais nada e ter se entregado. Ou ela poderia ter pensado, não, agora eu vou mudar. Hoje, ela é uma vovó sarada. Ela tem 70 anos, então, quer dizer, já faz quase mais tempo que ela está fazendo exercício do que ela ficou sedentária. E usa até saltos, tem corpão, ela começou a fazer musculação. Então, ela entrou na pegada da musculação para melhorar a qualidade de vida, emagreceu. Olha, que bacana. O câncer falou, ixi, aqui eu não tenho espaço. Tô indo assim, embora. se ela fosse se limitar, falar, eu tenho 45, eu não posso fazer mais nada. E vamos considerar que há 30 anos atrás, quando ela começou, era mais limitadora ainda. Imagina naquela fase ela fala, não, vou fazer musculação. Imagina. Não era assim. Exatamente. Né? Hoje em dia tem muito apelo para isso, mas naquela época não. E ela foi. Olha. E hoje ela tá super bem. Então, é o que eu falo. Ela acreditou nela, ela teve aquela chave da mudança. Eu tô lendo um livro aquele que eu trouxe aqui da outra vez, de Steven Pressfield, não sei falar o nome dele direito, aquele que fez a Arte da Guerra. E ele fala muito das questões da resistência.
Ele fala, o duro não é você... eu vou escrever um livro. Na verdade, o duro não é sentar e escrever um livro. O duro é você vencer as resistências para você sentar e escrever o livro. Sim. E aí ele exemplifica, né? Várias questões. Maratona. Não é fazer quantas maratona. resistências. É passar por tudo. Por que todas faz. essas resistências. Sim. Vai ser o vizinho que chama, o marido desafio que... vai ter. Tudo. O que você decidir, você tem que comprar a ideia. Ele fala porque isso. Você vai enfrentar Isso. muitos passos Exatamente. Ele fala exatamente isso. Ele fala assim, a partir do momento que você decide algo na sua vida, se prepara. Sim. Porque além de vai você... trabalhar a favor, mas você também tem que trabalhar. Não, eles vão trabalhar muitas vezes contra. Por quê? Porque vai vir para te testar se você vai passar quer nessa isso resistência. mesmo? Então vamos saber se ele é verdade. fala muito, até um exemplo que ele dá é que Hitler, o sonho dele era ser artista plástico. Aí ele pegou toda a fortuna dele, a herança, não sei quantas coroas, mudou para Viena, sei lá onde ele foi, e se matriculou numa escola de artes e não sei o que tal. Aí ele fala, foi muito mais fácil para ele começar a Segunda Guerra Mundial do que pintar a tela em branco. Olha. Que até hoje não tem. E ele era um super conhecedor de artes. Mas foi as resistências e ele se direcionou. Que pena, do outro lado. Ele poderia ter Entendeu? sido um pintor Você super acredita? famoso. Então, mas para você ver que isso tá em nós. Qualquer ser humano tem isso. Então, a Marina vence as resistências dela diariamente. Não, e agora, Todas depois de nós. saber da história da trombose, agora melhorou ainda mais a minha... Mais ainda, não é? A inspiração. A inspiração. Aí, 5 de março, agora, eu comemorei com a minha melhora e consegui fazer super bem a Maratona de Tóquio, que foi a primeira depois de todo esse ciclo que ficou lá atrás. Olha, tá vendo? Isso poderia ter, você poderia ter feito a mesma coisa. Não vou mais fazer, não vou mais correr. Ai, não posso mais hormônio, não posso mais nada, não posso, o que eu vou fazer, né? Agora eu vou nessa fase da vida, vou engordar com facilidade. Poderia ter mil desculpas pra pegar e ficar na minha casinha sem fazer nada. Não, eu falei, agora que Mas eu vou... Mas não é o perfil dela, né? Porque olha até o nome que ela criou da empresa dela. Conta um pouco da 220 volts, então, pra gente. Vou fazer não um é de corrida, aqui. gente. É pra você se inspirar e ir viajar e conhecer a Marina. Ela te ajuda aí. Não, eu vou fazer um resuminho para não atrapalhar vocês. Mas a Imagina 220 isso. volts nasceu de uma ideia assim de eu começar a organizar para algumas amigas umas viagens de corrida. E porque tem tudo, né? Quando você vai correr, você tem o jantar pré-prova, você tem uma comemoração depois, É muito tal. legal, E eu né? sempre fui muito proativa e gosto muito de viajar, então eu fazia já os planejamentos. Meio útil ao agradável. Muito agradável. E aí, eu falei, eu sempre quis participar da prova do Brooklyn, de Nova York. E eu falei, por que não fazer isso num grupo? Aí, a minha primeira sócia falou, Marina, vamos montar um negócio e tal. Ela até que deu o nome, 220 volts. Hoje não tá comigo, mas é uma amigona. E aí, a gente tinha 20 vagas. E em 15 dias, a gente vendeu as 20 vagas, mas para 14 mulheres que ainda não corriam. Olha, Só 6 corriam. Você tá vendo? E aí foi muito legal, porque nós fizemos um lançamento, a gente mostrou que era possível, através de um treinamento, concluir, mesmo quem não corria. A gente mostrou o pacote inteiro, que incluía a musical da Cher, incluía uma festa no rooftop, o pacote, primeiro porque a gente coloca tudo. Você põe o prazer. Aí depois você a vai lá, cenourinha na olha, frente do coelho, né? Mas agora nós vamos fazer uma meia maratona. Muito bom. E vocês vão treinar para isso. No final, o foco era a viagem, o total da viagem, né? O pacote completo. E acho que poucas não ficaram viciadas e treinando até hoje com a gente. Tá vendo? Que legal. Mas elas mudaram a vida de uma forma muito legal. Eu olho para elas e eu tenho vontade de abraçar toda hora. Falar, ai, eu tô tão feliz por você. Que lindo. Porque foram essas mulheres que trouxeram a família pra corrida. Isso te incentiva mais ainda. Você incentiva ela, mas elas te incentivam Eu falo mais. isso para Virar um elas. feedback, Eu né? falo isso para elas. O incentivo é recíproco. Porque o que eu faço para vocês volta para mim. Eu me sinto na obrigação também correr de... na 220 volts. Não, vocês têm que ir. Vai Nós ter vamos. a Tá Wine Eu já Run. corri há um tempo, sabe? Que Isso é legal. engraçado. Eu tinha Gente, vai. tive esse também, né? Ai, É network agora. Tive A gente... essa fase também. Quem quiser, só no Instagram 220 volts, o mesmo S do volts é do Sports, né? SPORTS. No Instagram e segue a gente para ver o calendário, porque a gente vai fazer a Wine Run, que é uma Aí já ficou mais corrida. interessante ainda. Essa é muito legal, em Bento Gonçalves, Olha! que corre no meio das A vinícolas. vinícola é maravilhoso. Não, e na Já chegada tem uma taça que eles dão para provar as cavas e os espumantes da região, as cavas, os vinhos,
com degustação de comidas típicas, com banda de rock e Que DJ. legal, tá vendo? Pra E o quem pacote não completo. sabe por onde começar, ia ter uma motivação extra. Tem caminhada lá com medalha pra caminhada. melhor, 8 tá por vendo? 2, Então não tem desculpa. caminhada, então vocês não têm desculpa, gente. Se vier chorar, ai, mas eu não corro, caminha. Ah, mas se eu não caminho, vai se arrastar pela vinícola comigo. Senão não vai beber Porque eu vinho. pego elas e vou junto, eu vou com as últimas. Senão não tem o plus. Não tem Tudo. como ninguém ganha medalha, nem o vinho, se não Se come não nem o fizer vinho, alguma caminhar coisa. os 8.2. Ah lá, pronto. Tá vendo? Então essa é a inspiração. bom. É isso, meninas. Ai, Muito Adorei. obrigada, Marina. E o que você deixa de uma dica para Ai, essas, uma assim? dica legal. Além delas acreditarem nelas, Ai. assim, ou uma palavra. Valorize você ser mulher. E não importa a sua É, idade. se não vista importa dos que 40. você tenha 40, 50. Você, com certeza, se uma coisa ou outra não tá boa na sua vida, não faça isso ser uma bola de neve. Procure em algum ponto melhorar, porque aí o resto todo melhora. Se for através do esporte, é melhor ainda, mas o que for, o que você focar, não deixa a idade ser um limitador para nada, nem que ninguém te impeça de fazer o que você tem vontade, porque a gente está vivo, a gente tem que agradecer muito isso, e estar nesse mundo é uma dádiva. Então, vamos fazer acontecer, sabe? Vamos tirar o melhor do que a gente tem nas mãos, independente de qualquer outra coisa. E muito menos, gente, idade hoje em dia. Olha, eu vou fazer uma festa que o tema é Xuxa, gente. Vamos Adoro! Porque nunca pude ser Paquita. Nunca pude ser Paquita, porque Paquita era Pode loira chamar igual a a Ana Paula. gente. Eu já vou de Paquita, então. A Paquita era Se Ana é a Paula. Xuxa, eu já Na vou de minha Paquita. época, E não eu tinha também loira. queria ser, só que eu era Paquita Morena. Eu fazia Mas de tudo. começou muito tarde, Paquita Morena. Foi, Já tava velha. já tava E aí, o grande. que aconteceu? Eu mandei 300 cartas e nunca foi, Aí, que eu bonitinha. fiz? O tema vai ser Xuxa, né? Claro. Aí eu falei assim, acho que você Paquita. Eu falei, você Paquita? Você pode é a Xuxa sonhar grande? mesmo. Você é o que vou mandar a Claro, porra toda. isso. Gosto É sim. isso aí. Gente, levem a vida leve, porque até provarem o contrário, a gente só vive uma vez. É verdade, Exatamente, isso né? mesmo. Então se Beijo. inspirem, né? Obrigada pela sua Ai, eu que disponibilidade. agradeço, Obrigada. porque a vida Amamos essa é uma conversa. correria Amei. e, tipo, eu falo, quando o universo une os afins, que tem um propósito mesmo, Sim. muito maior, né? Porque o propósito da Marina é muito maior do que a questão do correr. Isso daí é o detalhe, né? Então, e o nosso, né? Pra gente levar Lógico, essa cada uma no informação. que entende, né? Claro, e você vê como que a gente se agrega, né? Somos um elo muito grande. Então, verdade. né? Quanto mais mulheres, mais pessoas de forma geral, porque Isso. também, né, a gente não pode Exato. também... Os homens também às vezes se Lógico. limitam, mas as mulheres principalmente, né? Pegar essa força inteira feminina e ver que a gente pode ir muito mais além. Muito A gente mais. viveu metade, a gente pode viver a outra metade Outra inteira. metade. Claro, a gente fica mais velho do que jovem. Do que na jovem, verdade. sim. Então, por que não fazer E da perceber velhice uma juventude? Uma juventude, Exatamente. né? E o convite, né, pra gente finalizar, é escolha. Faça a escolha da sua vida. Não tem Isso. ninguém que vai fazer Não por tenha você. medo. Nada. E não O caiga medo a nessa gente... enganação de que você tem que ter a pele X, Y, de que Exato. gente que nomeia as suas rugas, que coloca Né? nome nas suas rugas, a ruga do bulldog, a ruga do bravo, gente, pelo Tem amor de isso? Deus. Eu não sabia. Escuta. Os sinais. Isso, Ah, eles é? colocam nome. Olha, vai tratar o cotovelo que o cotovelo tá envelhecido. Tá envelhecendo, eu o pescoço acho- tá envelhecido, o Pescoço, joelho, o joelho tá gente, caindo em cima. Isso que Ai, nos você- importa, né? eu gosto. Se a gente corre, a gente trata a cabeça e nem vai ligar muito pra essas coisas. eu Imagina, acho, não vai ter né? tempo, Eu acho. né? Não dá Fazer tempo, tudo de uma não dá forma tempo. natural. A planilha não permite. Eu acho que a gente tem que se cuidar, mas de uma forma natural. Não precisa ficar nessa Envelhecer é obsessão, natural, né? né? Por perfeição, É. por gordurinha Somos aqui, gordurinha perfeitas, aqui. né? Tá A gente tudo é bem. perfeita, né? Eu Então acho. escolha o seu caminho. Pra que lado... eu tô indo aqui, não tá dando certo. Vira. É, Né? Porque nós verdade. somos altamente capazes de mudar, né? Sim. O ser humano, ele tem essa capacidade da Elas vão se adaptabilidade. surpreender. Então, assim, vai, gente. Depois conta pra gente o que aconteceu na Ai, vida eu vou de querer saber vocês. muitas histórias, que eu tenho certeza que Também vão queremos. acontecer. Vocês podem mandar pra gente tudo que vocês querem Isso, saber e isso. assuntos que vocês acham relevantes, assim, pra se vestir na sua A melhor nossa forma. lista tá longa, né? Isso. A nossa lista É. tá longa. Muita coisa boa vai vir aqui pra vocês também, Aí eu vou nessa assistir inspiração. Pode assistir. Você vai ver a Rosana Sarkis que vai vir, que tá me dando LPF. 61 anos, você fala, oi? Então, Mas ela tá vendo? fala, A gente faz tá começando 30 anos que eu me preparo pra estar 60 anos do jeito que eu tô aqui. Então, Essa isso daí vai mesmo. ser um próximo episódio. Vai aí, ter aí, galera. gente, Meninas. bacana. Obrigada, Obrigada. então. Obrigada. Beijo. Obrigada, Beijo. meninas.